Então, esse conteúdo ele vai estar de início, a princípio, na página 191, se você desejar acompanhar no material de apoio, o livro didático, você pode sentir-se à vontade, ok? Então, nós já vimos aí que a globalização ela é um fenômeno mundial que busca integrar o sistema mundo nas áreas política, econômica, social e cultural. E isso, de fato, acaba tornando esse fenômeno tão impactante. E a sociedade acaba sendo o principal alvo da globalização, tendo em vista que nós diariamente somos bombardeados por informação, por novos serviços, ou mesmo com a possibilidade de adquirir uma nova tecnologia. Então, a sociedade ela é o principal alvo do produto que é comercializado diariamente pela globalização. E dentro da sociedade, é preciso nós compreendermos que, além de alcançar o indivíduo, além de propagar um produto que vise a comercialização por uma população, pela sociedade, a globalização ela mostra um pouco da sua relação dentro do ambiente do espaço, dentro do espaço geográfico. E é inegável que nós temos acompanhado aí nos últimos anos uma evolução ou uma transformação desse espaço geográfico, principalmente visto sobre a ótica das cidades. Então, as cidades, elas evidenciam muito essas características atuais da globalização. Para nós falarmos de cidade, é preciso nós lembrarmos da diferenciação que existe entre o espaço da cidade e o espaço do campo. Essa visão diferente, ela vai acontecer principalmente a partir do momento em que a cidade ela torna-se um ambiente mais estruturado, com prédios, ruas pavimentadas, com serviços especializados, como, por exemplo, serviços médicos, serviços na área do entretenimento, quando a cidade ela se torna um local urbano, um local transformado, um espaço com possibilidade de uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos que entender a diferenciação da cidade e do campo, pois o campo vai ser aquele espaço que basicamente vai manter intacta ali, ou quase intacta, a natureza, né? A preservação ali da natureza dentro do seu ambiente. Então, é inegável que a cidade ela apresenta a nós essas transformações, essas modificações que estão relacionadas, é claro, com o avanço da técnica e também a dinamização provocada e promovida pela globalização. Então, as cidades elas crescem, as cidades elas se modernizam, as cidades elas entram dentro do circuito internacional proposto pela globalização. Nós vivemos em um mundo que a ideia da globalização é integrar. E, de fato, esse mundo ele está integrado, seja através do transporte, ou seja através da informação. Eu sempre digo, né? Basta você dar um clique aí no celular e, quem sabe, fazer uma videoconferência, uma videochamada com uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? No Japão, na China. Só tome cuidado com o horário, tá? Para não acordar a pessoa na madrugada. Mas, brincadeiras à parte, nós observamos bem essa questão da integração que existe, né? Não somente através de uma ligação, mas através de uma informação que você consiga acessar aí na internet. Eu recordo-me que, alguns meses atrás, teve uma explosão ali na zona portuária do Líbano. Eu estava em sala de aula e um amigo mandou as imagens ali da explosão e algo que estava acontecendo ali quase que simultaneamente. Isso causou muita comoção por observar ali a destruição, mas depois, analisando um pouco da velocidade da informação, o Líbano está localizado lá na Ásia, do outro lado do mundo. E eu aqui no Brasil, em Belém, recebi a informação quase que simultaneamente. Então, para você ver aí o poder da internet. E como eu falei para vocês, a globalização ela tenta encontrar espaço dentro da dinâmica social. E a cidade ela vai ser esse espaço perfeito. As cidades, por exemplo, elas podem
com o passar do tempo, crescerem na sua área de influência. Só para você ter uma ideia, as cidades que mais influenciam a política, dentro do cenário político, econômico, cultural, são cidades aí que estão no chamado primeiro mundo, os países desenvolvidos. Mas essa integração, ela não impede, por exemplo, que cidades que talvez não estão dentro desse cenário de destaque, não estão dentro de um país desenvolvido, como é o caso de São Paulo, recebam também essa influência e possam, então, disponibilizar para as outras cidades do país ou da região em que elas estão localizadas. E a cidade, ela tem essa característica de influenciar, ela tem essa característica de integrar, de oferecer serviços. A cidade, dentro do mundo globalizado, ela é um importante espaço a ser explorado. É um importante espaço que apresenta essa característica da chamada globalização. Então, galera, só para nós compreendermos um pouquinho a importância da cidade, vamos olhar a imagem da cidade de Belém. A cidade de Belém, você olhando do alto, chegando aí de avião, se você tiver a oportunidade de um dia viajar de avião, visualizar, ou mesmo acessando pela internet lá as imagens do Google, você vai ver que a cidade de Belém é como se fosse uma selva de pedras, né? Você tem ali a floresta, mas você tem, quando você vai chegando em Belém, uma reunião, um agrupamento ali urbano muito grande, com prédios, shoppings, e você já consegue visualizar chegando, né? Então, a cidade, ela vai exercer essa influência dentro dos espaços em que ela se localiza. Ela tende a se expandir. E esse processo de expansão, muitas vezes, ele vai em direção a outro município ou cidade vizinha. Que é um exemplo aqui em Belém. Belém é a principal cidade do Pará, é a capital, né, do nosso estado. Belém, ela avança em direção a uma outra cidade que está próxima a ela, que é Ananindeua. Então, esse processo de avanço de uma cidade em direção à outra, e no caso de Belém e Ananindeua, esse processo ele aconteceu quase que de maneira igual. Belém ela foi avançando em direção a Ananindeua e Ananindeua ela vinha avançando em direção a Belém. Você vai ter um processo de integração das duas cidades, chegando ao ponto de nós não sabermos diferenciar os limites territoriais entre elas. Esse processo, dentro da geografia urbana, nós chamamos de conurbação. Então, a conurbação ela vai ser esse processo de integração das cidades, em que você não vai conseguir definir muito bem onde é Belém, onde é Ananindeua, onde elas terminam o seu limite de uma cidade, onde começa o limite da outra. E é bem comum você notar também essas características dentro da chamada região metropolitana. Então, a região metropolitana nada mais é do que um grupo de cidades que se integram a uma cidade principal. No caso de Belém, nós temos a região metropolitana de Belém, também conhecida como RMB. Então, a região metropolitana de Belém, você tem a cidade de Belém, e você tem outras cidades que estão integradas a Belém, geograficamente, mas principalmente através da dependência econômica, política e também devido às relações comerciais que são feitas entre elas. Então, você tem na região metropolitana de Belém, cidade de Belém, é claro, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Benevides, cidades que estão integradas a Belém através da BR-316, mas que também reconhecem em Belém a cidade principal, a cidade a qual elas têm uma relação quase que obrigatória. Então, no sistema mundo, na globalização, nós vamos visualizar algumas dessas cidades com uma importância central e outras cidades que crescem ao seu redor nessa dependência. Então, acaba se formando uma região maior, uma região de influência chamada de região metropolitana. Então, você vai encontrar muito dessas regiões metropolitanas aí espalhadas pelo Brasil, né? No Brasil tem muitas e pelo mundo também mais ainda. Então, a cidade que é considerada uma metrópole, que exerce uma influência sobre uma determinada região,
ou mesmo que vai exercer uma influência dentro do âmbito mundial, ela apresenta a chamada centralidade. Ela apresenta um elevado, um expressivo grau de centralidade. Os serviços de qualidade, eles estão naquela cidade. A força política daquela região está localizada naquela cidade. Então, a cidade ela é considerada metrópole quando ela exerce, ela possui uma centralidade e ela exerce essa influência. E aí tem a diferença. Se a cidade ela exerce, se ela tem essa centralidade, esse grau de poder, e se esse grau de poder, essa centralidade, é expressa dentro de uma região, e aí nós vamos entender a concepção de região sobre a ótica do IBGE, né, que dividiu o Brasil em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Vamos imaginar aqui a metrópole de Belém e a metrópole de Manaus, são 2 grandes cidades. Elas são metrópoles regionais. A influência dessas 2 cidades, ela vai se deter à região norte, no máximo assim, se expandindo até um pouco uma parte do Nordeste, né? No caso, o Maranhão. Mas ela se restringe à região norte. Mas quando você vai para São Paulo já vai apresentar um expressivo grau de centralidade, de serviços, de infraestrutura, de desenvolvimento. E aí, galera, nós vamos perceber, então, que essa centralidade de São Paulo, ela vai influenciar não somente a região sudeste, a região em que o estado de São Paulo está situado, mas vai influenciar aí também o Brasil. Então, muitos produtos aí, lançamentos no mundo, por exemplo, os celulares da maçãzinha que vocês tanto curtem aí, esses celulares, eles chegam no Brasil, a princípio, em São Paulo. É feito ali um lançamento nacional e depois são distribuídos para os outros espaços do Brasil. Um lance também bem bacana aí, para quem gosta moda, né? Existe aí um evento mundial chamado de São Paulo Fashion Week. Então, vem estilistas, vem modelos de toda a parte do mundo para lançar as coleções de primavera, verão, outono e inverno. E essas coleções possivelmente serão vendidas em outros centros urbanos do Brasil, mas inicialmente são lançados onde? Em São Paulo. Então, você percebe que dentro até mesmo daquilo que nós concebemos como metrópole, que é um espaço com expressivo grau de centralidade de serviços, você vai ter essa hierarquia. Eu tenho metrópoles regionais, eu tenho metrópoles nacionais e nós temos metrópoles globais, que podem ser chamadas de megalópolis. Mega significa grande, ou cidades globais ou cidades mundiais. Então, você vai perceber que existe muito essas nomenclaturas aí. O livro de vocês traz cidade mundial, cidade global. Então, essas cidades globais, elas vão ter também uma hierarquia, que basicamente foi utilizada aí as letras do alfabeto grego. Então, tem as cidades alfa, que são as cidades top do top do top, tem as cidades beta e tem as cidades gamas. Então, existem cidades que são mundiais, e elas são mundiais porque os seus serviços eles podem, de alguma forma, estar dentro do circuito mundial, do circuito econômico mundial proposto pela globalização, e existem dentro dessas cidades aquelas que são as mais tops, as que se destacam mais, e eu gostaria de citar 2, Londres e Nova York. Por que essas 2 cidades? Porque a cidade global, elas vão apresentar, de início, uma estrutura urbana muito moderna, uma integração dos seus espaços bem pensado, bem articulado. Então, você vai ter uma rede de transportes ali que consegue integrar essas cidades. Uma segunda característica, a presença da Bolsa de Valores, que de alguma forma vai ser uma importante marca desse sistema atual da globalização. A Bolsa de Valores, diariamente, ela vai trabalhar aí com as chamadas ações e venda de títulos, né, que acaba movimentando grande parte do dinheiro que existe no mundo, né, compra e venda de ações e títulos de empresas, né, de grandes empresas do mundo.
Terceira característica, apresenta a presença de centros acadêmicos importantíssimos. E aí você tem as universidades mais conhecidas, Oxford, Cambridge, outras universidades aí que estão presentes dentro dessas, próximas a essas cidades que eu mencionei a vocês, né? Londres e Nova York. Você tem outra característica, uma população expressiva dentro das áreas urbanas. Então, você vai ter também nessas cidades uma expressividade dentro do aspecto demográfico. Então, você vai encontrar também aí, não somente essas duas cidades, como sendo cidades mundiais, que apresentam essas características, esses modelos de serviços quase que perfeitos, mas você vai encontrar outras cidades que têm surgido aí nos últimos anos como potenciais cidades mundiais, como é o caso de Dubai. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é uma cidade que nos próximos anos eles querem transformar ela ocupar aí os primeiros lugares junto com essas cidades, outras cidades mundiais, né? Como Londres e Nova York. Dubai é uma cidade que foi planejada ali numa área de deserto e tem apresentado aí ao mundo, né, um intenso processo de modernização da sua área urbana e também tende a tornar-se, como eu falei para vocês, nos próximos anos, uma grande centro de decisões econômicas do mundo, ok? No Brasil, nós teremos uma cidade mundial? Sim, uma cidade mundial que estaria ocupando aí mais ou menos o segundo grupo das cidades mundiais, que é a cidade de São Paulo, né? São Paulo, ela seria essa cidade mundial existente no Brasil. Ainda lá no terceiro grupo, né? Eu falei aí do grupo alfa, são as cidades tops, o grupo beta, São Paulo estaria aí, e tem um grupo gama, né? Que são um grupo, como se fosse o terceiro grupo das cidades mundiais, você tem Curitiba, Porto Alegre, que também são cidades potencialmente vistas aí, caracterizadas como cidades mundiais. Então, só para retomar aí, concluir, nós iniciamos hoje a relação da globalização dentro do ambiente social. Você pode perceber que a globalização ela tenta ganhar um espaço geográfico e é claro que esse crescimento da globalização ele vai acontecer dentro da área urbana e você vai poder perceber também que nós teremos a diferenciação desses espaços, né? Nós teremos a concepção das metrópoles, e aí eu fiz a diferenciação entre metrópoles regionais, estão presas a sua área de influência dentro de uma região, eu dei o exemplo de Belém e Manaus. Você tem as metrópoles nacionais, que exercem uma influência dentro de um aspecto do país inteiro, e as cidades mundiais ou cidades globais, que já vão vão exercer essa influência no âmbito mundial, mas é porque existe uma característica dessas cidades que proporcionam a elas esse título de grande relevância dentro do cenário mundial. Para concluir, eu vou deixar uma atividade para você fazer, que são as questões da página 193, ok? Então, são duas questões que falam justamente sobre essas características da metrópole, da cidade mundial, dentro da sua relação com a sociedade e a globalização, ok? Então, na próxima aula, continue conosco, nós continuaremos aí entendendo um pouquinho sobre a divisão internacional do trabalho. Qual a influência da divisão internacional do trabalho dentro desse processo mais atual da globalização? Então, não perca, eu espero você em nosso próximo encontro, que Deus os abençoe.